Boa noite a todos. Possamos estar na paz de Jesus, nosso amigo, nosso mestre querido. Na verdade, eu adoro vir aqui. Adoro ser abraçado. Olha o meu egoísmo. Nós vamos falar hoje sobre orgulho e egoísmo. Esse é o tema da noite. E eu adoro vir aqui para ser abraçada, reenergizada, para receber todo o carinho que as meninas, que todos sempre têm comigo. Então eu tenho sempre uma gratidão enorme no meu coração pela oportunidade de estar aqui hoje, estar aqui todas as vezes que nós retornamos, e principalmente porque é um momento de festa, né? A festa com Jesus, o Evangelho do Mestre querido. É difícil para nós falar e compreender a essência do amor que Jesus veio nos revelar quando esteve conosco. Porque dificilmente a gente consegue entender a grandiosidade, o alcance e o significado desse amor que ele não só ensinou, como vivenciou. Então que nós possamos pelo menos falar, compreender e combater em nós aquilo que nos impede de compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus na sua essência e na sua completude, que é o orgulho e é o egoísmo. Progresso nós estamos fazendo, obviamente que estamos. O progresso é da lei da natureza e nada irá impedir que o progresso se realize. E nós estamos devagar, gradativamente, melhorando, melhor compreendendo as leis divinas e avançando sim no nosso processo, até porque os Espíritos nos ensinam, na questão 871 do Livro dos Espíritos, que o homem não pode impedir a marcha do progresso. Quando Kardec pergunta, né, o homem poderá impedir a marcha do progresso? Os Espíritos respondem, não, ele pode até embaraçar, ele pode até dificultar, mas nós jamais paralisaremos, porque é uma força natural, é uma lei natural de Deus, a lei do progresso. E ele diz, é tão interessante que, aí ele pergunta, mas e esses homens, essas comunidades, essas ideias, é melhor trazer assim, que procuram embaraçar esse progresso, que procuram impedir que as novas ideias, as novas reflexões, os novos conceitos se firmem, para que a gente possa sempre caminhar para frente. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas simplesmente serão suplantadas pelo progresso. Porque não há como, não há força, nós temos um impulso natural para caminharmos para Deus. E para isso é necessário que nós vençamos as ideias anteriores, as ideias antigas, que tinham o seu propósito para cada época da humanidade, mas que depois que nós avançamos, elas passam para o passado. E nós temos então que começar a encampar as novas ideias e refleti-las sempre à luz do Evangelho de Jesus. Porque cada dia que as mudanças ocorrem, essas mudanças, elas via de regra vêm para estarem incluídas na vivência ensinada por Jesus, de indulgência, de perdão, de inclusão, de nós nos colocarmos como irmãos. São essas ideias que vêm crescendo. São essas ideias que muitos de nós querem fazer com que não se espalhem. Porque não é para todo mundo que é interessante nós sermos todos iguais, termos todos liberdade, sermos todos dignificados. Porque muitos de nós estão presos no orgulho e no egoísmo. E quando perguntam, então, também no Livro dos Espíritos, qual é o maior entrave ao progresso da humanidade, vem a resposta: orgulho e egoísmo. E Kardec, neste livro, que é muito interessante, chama-se Obras Póstumas, ele tem um capítulo, e é daqui, principalmente, que a gente retira as nossas reflexões, exatamente, orgulho e egoísmo e orgulho.
em que ele vai falar em 4, 5 folhas, mas com uma simplicidade e uma clareza tão grande. Ele começa nos ensinando aquilo que nós já sabemos, mas que nós teimamos em olvidar, esquecer. É do egoísmo que brotam todas as misérias do mundo. Todas as misérias do mundo. É porque nós queremos, na nossa maioria, e é a maioria sim ainda, senão os espíritos não nos falariam da necessidade de renovação de pelo menos 2/3 da humanidade terrestre, entre encarnados e desencarnados, para que nós possamos progredir. Então, ainda hoje, a maioria de nós vibra com muito mais orgulho e egoísmo. A maioria de nós, na humanidade terrestre, ainda pensa em satisfazer mais os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades, do que auxiliar ao outro. Ainda hoje, nós somos assim. E isso decorre do quê? E aí Kardec diz, do orgulho, porque o egoísmo decorre do orgulho. A importância que nós damos a nós mesmos. A importância que nós damos a nós mesmos faz com que nós olhemos para as pessoas de forma diferente. E nós somos assim. Eu tenho mais direitos, por quê? Porque eu sou melhor. Porque eu sou bem mais nascido. Porque eu tenho qualidades que o outro não tem. É assim que nós somos. E isso faz com que nós não olhemos para o outro como nosso irmão, como nosso igual, porque nós sempre nos colocamos numa situação de superioridade, porque é isso que o orgulho faz conosco. Ele nos coloca, nos faz pensar inadvertidamente, equivocadamente, que nós somos melhores do que os outros. E é tão importante essa questão de nós compreendermos isso, e somos nós, gente. Somos nós na nossa família, somos nós no nosso trabalho, somos nós na vida pública. Nós sempre queremos a fatia maior do bolo, nós sempre queremos ter mais tempo, e com isso nós vamos negligenciando as pessoas que estão em torno de nós. É o orgulho nos convidando ao preconceito, nos convidando à falta de fraternidade, de solidariedade, porque se eu sou melhor eu não preciso pensar no outro, eu me torno naturalmente uma pessoa egoísta, porque eu vou buscar para mim. E aí vão surgindo os conflitos sociais, os conflitos no nosso lar, vão surgindo as lutas entre povos, entre nações, entre nós no dia a dia, porque todo mundo quer o seu lugar ao sol ou à sombra, ninguém quer pegar chuva, o outro, eu não sei, desde que eu tenha o meu lugar ao sol, o outro, não sei o que está acontecendo com ele. Afinal de contas, se eu dou conta, todo mundo dá. Sem percebermos as nossas diferenças, e que se nós estamos aqui hoje na condição em que estamos, o nosso dever é sempre olhar para quem vem atrás de nós. Porque é quem está atrás de nós que nós precisamos auxiliar. Atrás no sentido de que tenha mais necessidades do que nós. Mais necessidades emocionais, mais prazerilidades, mais necessidades materiais. São com essas pessoas que nós nos comprometemos. Então é preciso olhar a todos da mesma forma. E o egoísmo e o orgulho não nos permitem fazer isso. Outro dia eu a gente tem que observar as pessoas na rua, observar o que está acontecendo nas redes sociais.
para a gente refletir, porque o Evangelho de Jesus nós já conhecemos. Conhecer, nós conhecemos. Nós abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, as páginas de qualquer obra de Kardec, das obras de Emmanuel, das obras complementares da doutrina espírita, que são sérias, e nós vamos encontrar ali o Evangelho de Jesus. Nós vamos sempre encontrar uma reflexão nos convidando à paciência, à tolerância, ao amor, à fraternidade, tudo isso. Nós sabemos disso. Aí as coisas acontecem com uma magnitude estratosférica. Conflitos acontecendo hoje, onde milhares de pessoas estão sendo massacradas. Não importa de que lado sejam, estão sendo massacradas. E nós que estamos daqui, temos os nossos próprios problemas, mas não estamos vivenciando essa realidade destruidora. Poderíamos fazer o quê? Qual é a nossa forma de auxiliar? Nós vamos vibrar a paz, vamos vibrar o amor, não vamos tomar lado, somos todos irmãos. Não, nós vamos para a rua e para as redes, tomamos lados opostos e defendemos o indefensável, defendemos o injustificável, sem nos lembrarmos de que Jesus nos pede misericórdia para com quem quer que seja. E nós conseguimos fazer isso ao mesmo tempo em que vamos para os nossos templos religiosos, de que natureza eles forem, para orarmos e pedirmos a Deus que nos proteja, que nos sustente, que nos... Porque nós somos egoístas. Porque nós somos orgulhosos. Sejam os nossos irmãos, aonde eles estiverem, eles necessitam do nosso amor. Estejamos nós, aonde nós estejamos, nós precisamos que alguém pense em nós, com amor, com carinho, para nos levantar, para nos auxiliar. O mundo carece de amor, de fraternidade, de solidariedade. E se nós, que conhecemos o Evangelho do Mestre Jesus, e mais do que isso, vamos além, conhecemos a realidade da vida espiritual, da nossa verdadeira vida. Sabemos que essa vida é temporária e passageira. Se nós não nos comprometermos com o bem nosso e de todos que estão à nossa volta, somos nós mesmos que estamos embaraçando a nossa marcha evolutiva e o alcance da felicidade que nos espera. Não é ninguém sendo egoísta e orgulhoso e fazendo o mundo girar em torno desses dois vícios tão terríveis. Somos nós. Na nossa casa, quando nós não temos tempo para compartilhar com a pessoa que nós amamos e olvidamos as necessidades desta pessoa, nós estamos tornando o mundo pior. Porque poderíamos estar aproveitando esses momentos para aprender uns com os outros, para amar mais uns aos outros, para nos auxiliarmos no sentido exato que deve ser o sentido da família. Aprendermos juntos, nos reeducarmos juntos, nos auxiliarmos. E muitas vezes nós nos distanciamos, porque nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos cuidar das nossas coisas, nós precisamos correr, nós precisamos ganhar dinheiro porque a vida está difícil e eu preciso, então vou usar diferente. Eu preciso de tanta coisa que eu negligencio as necessidades dos outros e faço isso até com as pessoas que eu mais amo e de quem eu mais deveria cuidar. São nossas preciosidades, nosso caminho mais fácil de chegar a Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma passagem que tem neste livro aqui chamado
nos bastidores da obsessão, Filomeno de Miranda, na psicografia de Givaldo Pereira Franco, para que nós possamos nos reconhecer nesses personagens, identificando muitas vezes comportamentos que nos levam às dores pelas quais eles estão passando. E vamos tentar compreender pela realidade espiritual deles, porque a nossa a gente não sabe. A gente pode até ter uma ideia daquilo que nós estamos passando, quais foram as causas, né? A espiritualidade nos ensina, se queres saber do que precisa e a que veio, percebe tudo que está à sua volta, a sua família, as suas dificuldades morais, já aquilo que você desenvolveu de qualidades, tanto intelectuais quanto morais, tudo isso vai nos fazendo ter uma noção mais ou menos daquilo que a gente precisa mais trabalhar em nós mesmos. Isso nos dá uma noção. As dificuldades pelas quais nós passamos, os aprendizados pelos quais nós passamos, as situações próprias da vida e as questões íntimas que nós trazemos e que a gente identifica que não tem causa aqui e agora. Tudo isso vai nos mostrando do que nós precisamos. Mas nós não temos uma visão muito exata das nossas necessidades, porque a gente não conhece a nossa realidade, a gente não tem hoje, aqui e agora, consciência do nosso passado e da realidade espiritual que nos cerca. Então, para nós é mais difícil. Então, quando nós falamos de fatos narrados na literatura espírita, nós não estamos contando uma história de um romance. Nós estamos trazendo essas personagens que são personagens reais, que estão passando ou passaram por essas situações reais, para que nós possamos identificar quais são as problemáticas que envolvem a maioria de nós. Então, quando nós falamos nesse orgulho e nesse egoísmo, as principais causas apontadas por Kardec é o desconhecimento de nós mesmos e da nossa realidade, porque só se acha melhor e acima ou com mais direitos quem desconhece a sua natureza de espírito imortal. Aí ele até nos adverte, obviamente que conhecer isso também não nos vai fazer transformar do dia para a noite. É o início do caminho, porque uma vez que conhecemos, podemos melhor refletir sobre aquilo que de fato precisamos fazer na condição de espíritos imortais. Mas não nos transforma do dia para a noite, porque as transformações não ocorrem no espírito do dia para a noite. É um processo. A evolução, o progresso moral, ele é um processo. Então, uma vez que nós detemos esse conhecimento da nossa realidade espiritual, sabemos que antes houve algo, aqui é passageiro e haverá um futuro, que é a vida espiritual, e sucessivas encarnações em vidas materiais, a gente começa a pensar que nós não somos, nós estamos em determinada condição. E só isso já começa a nos abater o nosso orgulho. Porque hoje, se eu estou aqui, numa condição física perfeita, de manifestação intelectual perfeita, nascida dos pais que eu tenho, de uma família, amanhã eu posso não estar nessa condição. Amanhã eu posso nascer num país na Ásia, na América do Norte, na África, na Austrália, falando outra língua, sendo de outra cor, em outros status sociais, com outra condição econômica, e nós não sabemos qual vai ser, porque ser-nos-á dada a condição que for necessária para nós melhorarmos, nos reeducarmos, expiarmos, provarmos. Então nós não somos nada nem ninguém a não ser um espírito imortal, todos iguais, criados simples e ignorantes por Deus, no nosso processo evolutivo, vivendo aqui e agora de acordo com as condições que aqui e agora nos são necessárias para melhorarmos, para nos educarmos. Então nós não somos nada. Nós não temos nada que seja nosso. Tudo que aparentamos ser ou aparentamos ter é transitório.
Quando nós entendemos isso, nós começamos então a dizer, então eu não sou diferente de ninguém. Então eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho mais direitos do que ninguém. Porque a nossa parcela, ela é dividida por Deus, de acordo com aquilo que nós merecemos e de acordo com aquilo que nós necessitamos, acima de tudo. Então, era tão interessante quando você falando, nós já falamos todas as línguas, né? Já tivemos, e aí podemos completar, já tivemos todas as cores, provavelmente já falamos todas as línguas, já nascemos em muitos países, e não obstante, hoje carregamos em nós uma carga de preconceito, a depender do país, a depender da língua, a depender da situação social, a depender da cor da pele, do sexo. E aí nós não pensamos, porque quando nós raciocinamos assim, nós estamos completamente esquecidos de Jesus. Onde há uma passagem no Novo Testamento em que nós encontraremos Jesus fazendo diferença entre os seus irmãos para poder assisti-los. Desde um senador romano, porque ele assiste a filha de Emmanuel, Flávia, à época, ele se encontra com Emmanuel, ele cura a filha de Emmanuel, um senador romano. Ao mesmo tempo, ele cuida de todos os mais desvalidos que ele encontrava. E nós permanecemos juntos, necessitados mais do que nunca uns dos outros, e continuamos a escolher a quem vamos amar, a quem vamos auxiliar, quem é digno ou não é digno de nós e da nossa aprovação. Nós, necessitados, doentes, numa busca constante pela felicidade, pela paz, trabalhando, suando, correndo, sofrendo como todo mundo, mas continuamos escolhendo a quem vamos amar. Quando o convite de Jesus é simplesmente ame, simplesmente seja fraterno, solidário. Quando nós alçamos, gente, quando nós emitimos um pensamento de crítica, de reprovação, e olha que eu não estou fazendo nem do fazer ainda, eu estou falando de pensar. Quando nós julgamos os nossos irmãos, seja eles quem forem, em que condições estejam, nós estamos faltando com a caridade, estamos nos colocando numa situação em que nos achamos melhor do que o outro. Porque se eu critico alguém por dificuldades que eu acho que ele tem, é porque eu estou dizendo que eu posso. Eu não tenho nenhum tipo de viciação, nenhum tipo de mal, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca errei, porque eu estou criticando. E outro dia a gente ouve nos comentários, porque estala, a gente nem quer, mas estala, se você está quietinha, de repente, aí você ouve e fala, meu Deus, mas não pode. Outro dia eu vi essas confusões na rede social, aí um rapaz dizia assim para uma moça, mas você não tem esse título, o que você quer falar do outro? Todo mundo errado, porque ela não tem que falar de ninguém também. Mas eu fiquei imaginando, então é assim que nós ainda nos medimos? Os títulos, quer dizer, se você não tem um título, você não pode falar de ninguém. Mas parece também que está dizendo, se você tem um título, você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, desrespeitar a quem você quiser, porque não tem problema, você está no direito. Porque você tem, entre aspas, alguma coisa. Ou porque você é alguma coisa. E aí alguns memes engraçados, né? Mas fica pra gente refletir, uma mocinha é parada,
Aí, aí ela pergunta assim para o guarda, o senhor vai me multar? Ele fala, sim. Mas você sabe quem é o meu pai? Aí ela pergunta para ele pergunta para ela, mas a sua mãe não te disse quem era o seu pai? Não é? Nós não somos melhores do que ninguém. E aí a gente se reporta, né? Dai a César o que é de César. Fez errado? Aceita a multa. Paga igual a todo mundo. Dá de César o que é de César. As leis humanas também foram feitas para ser seguidas. Para que a gente possa entender essa nossa deserção de compromissos, gente. Olha, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade, não tiver lido, leia. Chama-se Nos Bastidores da Obsessão. É de uma coleção de Filomeno de Miranda. E aqui vai falar sobre a família Soares. E essa família Soares, ela tem personagens muito complexos, como toda a família, como nós somos personalidades complexas, mas dois se destacam porque são pai e filha que têm um verdadeiro pavor um do outro. Eles não conseguem simplesmente conviver em paz. E à medida que o tempo passa, essa situação vai ficando mais difícil. E aí, então, a espiritualidade, a rogo, né, de amigos, vai fazer o socorro dessa família. E durante o sono da menina, da Mariana, eles vão levá-la ao mundo espiritual enquanto ela dorme e ela vai se encontrar com uma personagem que está desencarnada. E aí o encontro é extremamente doloroso e triste, e eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós já não fizemos isso? No caso, eu pensava né? Quantas vezes eu já não tive um ou outro comportamento como esse? E aí, ele, muito agressivo, começa, né, a acusá-la, né? Como é que ela poderia ter feito isso? Qual é a história? Eles viveram na Holanda, numa encarnação, foram marido e mulher, e ele era quase 30 anos mais velho do que ela, e um homem extremamente ganancioso. Já era riquíssimo, mas só pensava em ter mais e mais e mais. E nessas negociações que ele fazia, antigamente a gente ia fazer a negociação, viajar há 6 meses, né? Era 6 meses para ir, 6 meses para voltar. E ele ficava muito tempo fora e trouxe para dentro de casa um rapaz para auxiliá-la e ela acaba se apaixonando, um rapaz da idade dela, e eles fogem juntos. Quando ele retorna à casa, sabendo do escândalo, ele vai ao suicídio em decorrência dessa situação. Enquanto isso, ela está longe com o rapaz e acaba sendo 6 meses depois abandonada. Uma época também, gente, em que as mulheres tinham poucas escolhas, né? Ela saía da proteção paterna, eu quis usar proteção, né? Mas saía do jugo paterno e ia para o jugo do marido, e no momento em que ela se envolve extraconjugalmente com um terceiro e ele a abandona, aquela época o único caminho dela era se tornar uma meretriz. E é o que acontece com ela. Quando ela entende o que ela fez, quando ela se dá conta do erro que cometeu, ela retorna à cidade natal para reencontrá-lo. Quando ela chega lá, ninguém nem a reconhece, porque são 5 anos depois que ela retorna, completamente desfigurada pelas mais diversas vicissitudes pela qual ela passou. Dizem a ela o que aconteceu, ela, em decorrência de tudo o que sucedeu, não suporta a carga da culpa, enlouquece e é internada no manicômio da mais absoluta abandono e miséria, e ali ela vai desencarnar. Na presente encarnação, que é narrada no livro, o amante que a abandona é o pai que a recebe. No abandono antes, agora o dever do cuidado. Porque é assim que Deus faz conosco. Nós erramos e Ele nos coloca em situação aonde possamos aprender a amar. E amando, retifiquemos os nossos erros. É isso. Então,
Vendo isso, primeiro apontamento, por mais difícil que as relações familiares pareçam, lembre-se que nesta circunstância de dificuldade está a oportunidade da retificação de algum erro, ou na oportunidade de auxiliarmos talvez um espírito endurecido. E é Deus que nos está dando essa oportunidade. Ao mesmo tempo em que nesse processo de reeducação, nós vamos melhorando, vamos quitando as nossas faltas com Deus. Então não existe nada por acaso. E se hoje nos sentimos muitas vezes ofendidos, negligenciados e muitas vezes doídos com a ingratidão dos nossos familiares, lembremos-nos, quanto mais cobrança eles nos fazem, é porque mais dever de proteção nós temos com relação a essas pessoas. Não é por acaso que nós somos colocados no mesmo lar. E não há laços mais fortes para que nós possamos trabalhar. Às vezes não são laços afetivos que contam, porque nem sempre nós vamos conseguir amar a quem está do nosso lado. Porque às vezes ainda é difícil, porque se nós não nos reconhecemos pessoa a pessoa, nós sentimos as vibrações, e aqui fica muito claro. Ela diz, eu não consigo suportar o meu pai. E o pai, por outro lado, também tem sentimentos contraditórios em relação à filha, porque tem a culpa e reconhece nela alguém em que ele prejudicou. Embora ele não saiba, esses sentimentos contraditórios, gente, são a nossa consciência falando conosco. E aí nós vamos ver, e aí é feito o trabalho, mas aí também ela se volta para ele e diz, mas você não tem ideia de como era a minha vida. Aí ela fala, você era quase 30 anos mais velho do que eu, meu pai me negociou com você e meu pai me negociaram sem perguntar se eu tinha algum anseio de felicidade. Eu me submeti e quando eu vou ao casamento, você me trata como se eu fosse um dos seus serviçais e a única utilidade que eu tenho é a utilidade para os seus gozos emocionais e para servir de serviçal. Você nunca olhou para mim, nunca me tratou como esposa, nunca cuidou de mim. Eu sempre vivi na soledade, no abandono. Então eles tinham mágoas recíprocas. E é assim que eles se encontram, todos os três doentes, todos os três desestabilizados, desequilibrados. Mas quem é cada um deles? Um pai de família, que deveria já era rico, riquíssimo, ele tinha campos de tulipas na Holanda, e não obstante ele queria mais terras. Então, muitas vezes é isso que acontece conosco, nós já temos o que é suficiente, às vezes mais do que o suficiente. Mas porque aquilo que nos projeta em sociedade muitas vezes é aquilo que temos, e nós gostamos de nos comparar com os outros, nós nos ocupamos cada vez mais e mais e mais, ficamos muitas vezes longe dos nossos lares, negligenciando as necessidades emocionais da nossa família a pretexto de termos mais. Quando nos ensina a doutrina espírita em um evangelho segundo o espiritismo, quando vai nos falar que não se pode servir a Deus e a Mamon, que nós só precisamos do que é necessário. Além do que é necessário, se nós temos bens materiais, é para que ele possa servir para o fomento do bem. Mas raramente nós nos contentamos com a casa que temos, com o carro que temos, com a viagem que já fazemos, nós queremos sempre algo mais. E às vezes, para termos esse algo mais, para satisfazermos a nossa vaidade, nós nos distanciamos das pessoas. E é isso que ele faz. Quando ele faz, ele gera um vazio, uma solidão, uma infelicidade. Ela, leviana, porque também só pensava em como ela queria ser feliz, ela acaba sucumbindo certamente
Naquela época, as mulheres eram mais inocentes, não tinham muito contato com o mundo exterior, eram facilmente seduzidas, né? A gente dizia. E naquela época, uma menina acaba, por leviandade, também escolhendo um caminho, porque ela queria prover e satisfazer as necessidades que ela tinha de amor e de companheirismo. E hoje, e o outro leviano também, porque só viu nela alguém que poderia temporariamente satisfazer os seus interesses. O amante, quando ele perdeu o interesse por ela, o que ele faz? Ele descarta. Então nós vamos criando isso, gente, acontece hoje, todos os dias. É apenas um dos exemplos de como nós nos conduzimos nas nossas relações pessoais. E não é dizer que nós fazemos isso querendo, eu vou fazer porque eu quero deixar você solitária. Eu vou fazer isso porque eu quero ofender você. Não. É porque nós vamos nutrindo os nossos interesses pessoais. E para satisfazê-los, mesmo que isso signifique dor e sofrimento para alguém, nós não conseguimos refrear os nossos impulsos de satisfação egoísta. E aí nós vamos construindo uma rede de dor, de sofrimento em torno de nós. E aí isso se espalha, sai dos nossos círculos pessoais, ganha a sociedade, ganha a humanidade, e aí é que nós vamos ver guerras violentas, povos ainda tentando subjugar povos, pessoas ainda fazendo tráfico de pessoas, e toda sorte de indignidades, iniquidades que nós ainda vemos pululando no mundo. E o convite do Cristo, então, é o quê? Nós vencermos isso. E a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, é um esclarecedor a mais. Porque sim, Jesus veio e falou para todas as pessoas. Não há outro caminho que não seja a humildade, a caridade, a fraternidade, a abnegação, o amor, a misericórdia, a indulgência, até porque todas essas qualidades são a antítese exata do orgulho e do egoísmo. Mas Jesus nos convida a desenvolver essas qualidades morais e praticarmos as condutas que ele praticou, mas muitas vezes nós não conseguimos entender por que nós deveríamos fazer isso. Mas aí vem a doutrina espírita e diz, porque é o único caminho. Porque você é um ser imortal, porque o que está aqui aparentemente que não é, só está, nada disso tem valor. E se você quiser realmente preparar a casa para a qual você vai, e que seja uma casa boa de se viver, que é a nossa vida futura, você vai precisar se despojar do orgulho, vai precisar amar, porque a vida não é só aqui e o agora. Então, deixa de ter para nós importância muito grande as coisas materiais, elas deixam de ter a importância que antes ela tinha. Ora, ao contrário, para quem acredita que só existe o aqui e o agora, ou não tem muita noção do que o aguarda para o futuro, mesmo sabendo que esse futuro existe, nós ficamos um pouco perdidos. Porque, ora, se eu não acredito em nada antes, nada depois e nada acima, que é Deus, se eu não acredito em nada disso, por que eu tenho que me conter? Por que eu não posso me satisfazer? Por que eu não posso fazer só o que eu quero? Eu não tenho que dar satisfações para ninguém. A hora que eu morrer, meu corpo vai desaparecer e acabou. Minha consciência individual não vai sobreviver à vida do corpo físico. Então, o ponto de partida para que nós possamos melhorar a nós mesmos, vencer o orgulho e vencer o egoísmo, é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Tentar verdadeiramente conhecer a doutrina espírita, interpretar o Evangelho de Jesus a partir dessa doutrina espírita,
compreendendo a solidariedade que existe entre o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente e o nosso futuro, porque eles estão interligados, reconhecendo que nós estamos de passagem, nada nos pertence e que é melhor nós aproveitarmos o aqui e o agora, para que não façamos parte dos 2/3 que vão precisar, gente, migrar. Ninguém vai ser expulso do planeta Terra. Eu não gosto dessa palavra. Eles vão ser expulsos do planeta. Não. Nós vamos precisar, nós que estamos aqui, 2/3 mais ou menos, vão precisar migrar para outros planetas menos desenvolvidos do que aqui, para que possa começar do zero materialmente falando, embora vamos levar todas as nossas cargas, mas que possamos nos depurar com um mundo que esteja mais condizente com a nossa realidade espiritual. Porque haverá o tempo em que o planeta Terra não mais suportará isso que nós vivemos hoje, essa ambiência na qual nós vibramos hoje. E como todo o planeta está destinado à evolução, será necessário que aqui só permaneça quem já conquistou o direito de participar desse momento de transformação e aqui permanecer. E essa conquista, quem faz? Nós. Então, nós estamos avançando, nós temos 5 minutinhos, né? Não, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Avançando, e somos nós, gente. Então, nós já temos os elementos. Por que nós resistimos? Por que nós somos rebeldes? Nós precisamos refletir isso. O que me leva ainda a preterir as necessidades dos outros para satisfazer as minhas? Nós precisamos pensar todos os dias, levantar, o que hoje eu posso fazer melhor? Quem que eu vou prestar atenção hoje? A quem eu posso ajudar no meu trabalho? O que os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira estão necessitando nesse momento e que eu posso fazer? Nós precisamos ampliar a nossa visão para além do nosso personalismo. Nossa visão precisa se ampliar, senão nós não vamos alcançar, pelo menos não em longuíssimo, e não em milhares e milhares e milhares de anos ainda, um conforto espiritual, um conforto de consciência, um conforto íntimo para a gente viver melhor. Amar não é difícil, se nós não amarmos demais a nós mesmos. Não é difícil. E a satisfação que nós temos quando somos acolhidos, auxiliados, amados, beijados. Quer dizer, quando eu saio daqui, eu tenho muito mais vontade de abraçar, porque eu recebo carinho. Eu entendo, quando eu chego, que eu recebo carinho, eu entendo como é bom quando você recebe. Então, a outra pessoa para quem eu dou, com a mesma sinceridade, com o mesmo amor, ela vai se sentir como eu, feliz. Quando eu recebo uma pancada da vida de outra pessoa, como é que eu me sinto? Infeliz, para baixo, desmerecido. Então, quando eu faço isso com outro, ele também se sente assim. Então, a nossa necessidade é de vencer isso, o egoísmo e o orgulho. É termos uma visão mais ampla das pessoas, como irmãos, como também seres imortais, como também espíritos em desenvolvimento, e que, portanto, traz lá suas mazelas, suas dificuldades. Mas somos todos iguais. Gente, e não há nenhum de nós com privilégios. Nós não somos privilegiados. Deus não dá privilégios a ninguém. Se o Pai, que é o Pai que poderia fazer distinção entre nós, segundo quem nós somos, porque a nós Ele conhece, passado, presente e o futuro, se Ele não faz, por que nós sentimos no direito de pensarmos mais em nós e não no outro? É claro, e aí nós vamos fechar,
Egoísmo e orgulho, gente, por incrível que pareça, tem uma base natural. O egoísmo e o orgulho, eles surgem da nossa necessidade de conservação. É da lei de conservação. Ou seja, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter cuidados comigo, eu preciso me valorizar. Lógico, ninguém está dizendo o contrário. Mas quando eu exagero isso, aí eles se tornam vícios. E os vícios mais terríveis que existem. Então, que nós possamos pensar, nossos amigos estão nesse pé, vocês vão ter que ler para saber como é que vai se desenrolar, porque eles estão assistidos pela espiritualidade. Tá? Um desencarnado e 2 encarnados. Quem não leu, leia, porque é interessante para vocês saberem como o amor sempre vence. Porque o exemplo no final, gente, é sempre esse. O amor e o bem sempre vence. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Muito obrigada pela atenção de vocês.